Cara, eu vou te contar uma coisa. Eu fico vendo as manchetes aqui, as reportagens, e o negócio parece engraçado. O negócio chega a ser engraçado, parece piada pronta, umas loucuras, né? Maduro disse que não tem os resultados eleitorais e culpa o Elon Musk. Cara, é complicado, porque o cara, quando ele é comunista, você pode entender, comunista, filho do diabo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Primeiro porque foi o diabo que queria roubar o reino de Deus, né? Todo mundo que lê a Bíblia entende que o diabo quis ser igual a Deus sem nunca ter criado um grão de areia. Ele nunca criou um grão de areia. Aí ele queria tudo para ele. Ele fez uma rebelião, né? Como diz os comunistas, a revolução. Vamos fazer uma revolução para nós tomarmos o poder. Cara, o negócio não muda. Comunismo, satanismo é a mesma coisa. Se você acha que satanismo é aquela coisa de acender vela preta, fazer macumba, dar encruzilhada, etc., não é nada disso. O satanismo ele está muito mais para o lado do comunismo do que daquelas bobagens ali de acender vela, aqueles negócios ali. Aquilo ali é bobagem. Aquilo ali, quem faz é o pessoal de algumas religiões que fazem essas macumbas aí, essas magias, essas bruxarias aí, para conseguir coisas. Às vezes conseguir uma namorada, conseguir um namorado, é, fazer mal para o outro, né, porque ele não gosta do outro. Essas bobagens são coisas absolutamente pequenas, insignificantes. Mas o satanista mesmo, ele quer dominar na política. Ele quer dominar a política. Não apenas a política, para ser uma pessoa reconhecida. Ele quer dominar a política para mudar o mundo inteiro, corromper o mundo inteiro, se colocando como Deus, né? No alto, né? Como diz lá no Apocalipse, né? O diabo diz, né? Me assentarei, me assentarei perto do trono de Deus, alcançarei o trono de Deus e serei igual ao Altíssimo e tal. É o que o diabo faz. Então, todo comunista, ele é satanista. Você não tem a menor dúvida. Tanto que você vai procurar, procura ver. O cara que se diz comunista, você pergunta a religião dele, ele provavelmente ele vai ser de uma religião que age contra a cultura judaica ou contra as religiões judaicas, né, baseadas na Torá, baseadas ali no judaísmo. Agora, digo uma coisa, por que o comunista apoia o terrorismo? Por quê? Por que o comunista apoia o terrorismo? É porque o terrorismo, ele é ligado também a uma religião anticristã. Por que você acha que esse pessoal, esses terroristas ali do Hamas, são financiados pelo Irã? Por que você acha que eles querem destruir Israel? Não é por causa da terra, não é por causa de Jerusalém, não é por causa de Tel Aviv, não é por causa das plantações que Israel fez no deserto, não é por causa de nada disso. Eles não estão nem aí para a terra, para o espaço, ali, para o espaço geográfico. A questão não é essa. A questão é que tanto o terrorista que age financiado pelo Irã, que tem a intenção de implantar uma religião, que é o islamismo, ali tanto ali em Israel, na região deles, mas que também querem implantar o islamismo no mundo,
Esse pessoal do Irã quer implantar o islamismo no mundo. E eles agem dessa forma porque eles agem dessa forma destruindo ali Israel, porque se destruírem Israel, se você destruir a cultura judaica, você não destrói apenas Israel. Ou seja, eles querem destruir Israel, porque destruir Israel significa destruir todas as religiões judaicas baseadas em Abraão do mundo. Destrói todas as religiões do mundo que são baseadas no judaísmo. Então, você pense, Jesus era judeu. Hoje você tem o judaísmo e você tem Israel, que está no ano de 5.784, cujo livro sagrado é a Torá. A Torá faz parte da Bíblia, são os 5 primeiros livros. Quando eles querem destruir Israel, eles querem acabar com a Torá, querem acabar com a Bíblia, porque se destruir Israel, então a Bíblia passa a ser considerada como mentira, porque a Bíblia diz que Jesus voltará em Jerusalém. A Bíblia diz que o povo judeu é o povo santo, é o povo sagrado, é o povo de Deus. Então, se os muçulmanos, se esses terroristas e os comunistas, se eles conseguirem destruir Israel, é por isso que o Lula apoia o terrorismo, eles destroem toda a cultura judaica cristã. Destrói tudo. Então, é por isso que eles querem destruir Israel. Então, o comunista, ele entra nessa onda porque ele sabe que a cultura judaica, ela é meritocrática. Ou seja, ela defende que você trabalhe, que você produza, que você seja responsável, né, que você tenha ética, que você fale a verdade, e, enfim. Como você tem essa cultura judaica que é meritocrática, o comunista quer também destruir Israel. Porque o comunista não gosta de meritocracia. Porque a meritocracia, essa cultura meritocrática, ela faz com que a gente queira possuir. E o comunismo não permite isso. Você não possui nada no comunismo. O comunismo é tudo do Estado, é tudo do ditador. Ou seja, é como o cara querer tomar um espaço e ele que decide tudo. E você não pode ter poder para nada, senão você vai tomar o espaço dele. Então, o comunista, ele quer ser como se fosse Deus. E aí ele quer destruir Israel. Ele quer destruir Israel e ele quer destruir, né, a religião, a cultura judaica. É isso. Então, você pega aí Maduro, esses comunistas aí, você pega o Haddad, por exemplo, teve uma vez que ele foi fazer aconteceu um evento lá em São Paulo, e alguém deu uma Bíblia para ele. E aí acabou o evento, acharam a Bíblia jogada no lixo. Você, nós, o mundo, está lidando com satanistas. É tudo satanista. Eu conheço esse pessoal de muito tempo. Então você pega o Maduro aqui, ó, contando essas mentiras, e o que eu penso disso? Eu lembro até do Lula. Você lembra do Lula que disse que a mentira vale mais do que a verdade? Né? Ou seja, o diabo é o quê? O pai da mentira. Então, você que tem parente que é esquerdista, que defende o comunismo, etc., eu vou te dizer uma coisa.
As pessoas, os grupos que mais ajudam os pobres são de direita. Você pega as igrejas evangélicas, no Brasil nós temos milhões. E apesar de haver muita falcatrua, tem gente que nem é pastor de verdade, mas abre uma igreja para ganhar dinheiro. Apesar desses problemas que existem, quem mais cuida dos pobres é a igreja. São instituições feitas pela igreja ou feitas por pessoas de direita. Você não vê, você pega o Instituto Lula, por exemplo, você vai lá ver por que serve? Vocês ajudam quantas pessoas? Vocês dão cesta básica? Quantas crianças? Como é que é? Não existe. Você pega esses deputados aí, esse pessoal comunista, todo mundo tem ONG. Tem uma associação, tem uma ONG, tem um não sei o quê. E você vai procurar saber o que eles fazem? Eles não ajudam ninguém. Se ajudam, é uma mixaria de um dinheiro que eles receberam, né? São deputados, eles mandam dinheiro ali para o instituto deles, e aí eles ajudam meia dúzia de pessoas, embolsam o resto e dão um monte de nota fria para justificar o gasto do dinheiro. É assim que o comunista funciona, é tudo ladrão. Então, se você tem um amigo que se acha comunista, que se diz comunista, ele não entende nada, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Ou se ele sabe, virou filho do diabo mesmo. Vai se juntar a Madame Blavatsky e ao Aleister Crowley para se tornar amigo do diabo. Porque é isso que o comunismo defende. O comunismo defende uma proximidade com o diabo, porque o diabo foi o primeiro comunista, que não tem jeito. O diabo foi o primeiro comunista, porque foi o diabo que criou, que fez a primeira revolução, né? A primeira revolução, né? Que a Bíblia diz que foi não, o nome não é revolução, o nome é outro, é rebelião. O diabo fez a rebelião lá e acabou arrastando um terço dos anjos do céu para causa dele, né? Para comporem aí o império das trevas. E aí ele criou o império das trevas. É porque, na verdade, império, né? Eu vou falar disso aqui agora, aproveitando. Império é aquilo que é tomado, roubado, conquistado de forma injusta. O império. Então, o diabo ele foi o primeiro que fez a revolução para tomar, para roubar e conquistar de forma injusta, com assassinato. Então, a Bíblia o chama de assassino, mentiroso, né? Ladrão. Tá? A esquerda, quando você lembra da esquerda, você lembra de quê? De ladrão. Então, é assim que é desde sempre. Você nunca vai ter nada de bom saindo da esquerda. Nada. É impossível, porque o espírito que domina a esquerda é um espírito ruim. É uma potestade do roubo, do assassinato. Então, eu, quando vejo essas questões políticas, essas coisas todas, eu tenho em mente exatamente a questão espiritual. Não se separa, é impossível você conseguir separar política da questão de principados e potestades, ou seja, da questão metafísica, da questão religiosa, porque há uma coisa muito próxima, tudo muito ligado. E aí a coisa nunca, a fruta nunca cai muito longe da árvore, né? Qualquer um que falar que é comunista pode saber que ele tem uma certa simpatia pelo diabo. Deixa eu ver o que tem mais aqui.
Cara, esse Randolfo Rodrigues, eu às vezes acho que esse cara é meio. Esse aqui é mais um, que parece que foi para o lado comunista, foi para o lado do capiroto. Nossa, nossa. Eu não vou nem ouvir as maluquices que ele fala, porque não. Com certeza o. Ele vai defender o comunismo. É porque é muito uma questão espiritual. Você pega o Randolfo Rodrigues, eu não sei qual é a religião dele, mas se a gente for aprofundar bem, você vai ver as interferências religiosas anti-judaicas ou anticristãs. O Deltan aqui até que postou uma coisa muito interessante, né? Comparem a nota do Itamaraty sobre um brasileiro morto pelo Hamas e a nota de hoje sobre a morte do líder do Hamas que ajudou a planejar e comemorou o ataque que matou o brasileiro. Então, o governo Lula, o que ele fez? Ele pegou e fez uma nota é, lamentando a morte de um assassino terrorista, né, que matou crianças ali, colocou crianças em forno micro-ondas e matou as pessoas ali. É, ele lamentou a morte desse assassino e lá embaixo, né, sobre um brasileiro que foi morto pelos assassinos, foi uma nota, essa notinha. Uma notinha. Agora, uma coisa que saiu aqui, ó. O povo não cansa de ser bobo, né? Não cansa de ser bobo. Eu estou vendo aqui o, a ideia do Maduro. O que o Maduro está querendo? O Maduro quer pegar todos os candidatos, juntar todos os candidatos numa sala para fazer uma investigação sobre as eleições. O que ele vai fazer? Vai matar todo mundo. Pega todos os candidatos, coloca lá, matem todos e pronto, acabou. Agora ele continua no governo, porque agora só tem ele. Você cair nesse papo, cara, você está caindo no papo de assassino. Comunista é assassino. Comunista e satanista é a mesma coisa, são todos assassinos. É uma loucura. E eu espero que eles não compareçam. Não, ele não tem. O que o Maduro tem que fazer, ele tem que ser removido de lá. Você sabe quando vai expulsar demônio? Que você vai expulsar demônio e grita, esperneia, fala que não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai, né? Porque eu vou te matar e não sei o quê. É a mesma coisa. Quando você vai tentar remover um comunista do governo, ele faz de tudo para não sair. É um demônio que tomou conta daquele espaço, daquela cadeira, daquele poder, e não quer sair dali de jeito nenhum. É difícil pra caramba. Todos os regimes ditatoriais, para tirar o ditador de lá, teve que matar. Você pega o Gaddafi, o Hussein, vários outros lá, tem que fazer de um jeito que tem que lá matar o cara. Porque eles não querem sair. Você pega o Lula aí, por exemplo, né, que foi colocado no governo do Brasil, que também odeia Israel, que não quer sair de jeito nenhum. Ele já está achando que ele vai ser candidato em 2026. Coitado. Poxa vida, Maduro diz que não tem os resultados eleitorais e culpa o Elon Musk, né? Ele fez o cyberataque. A gente ser retardado, meu filho, essas coisas não colam, porque os dados eles ficam lá no
um computador que nem está ligado à internet, mesmo que estivessem, tem os papéis lá, tem os boletins de urna que já foram coletados, já foram calculados, já sabe que esse bandido perdeu a eleição. Cara, esse pessoal da Globo News, eu fico tão. Eu vejo esses bosta, povo filho da puta. A única coisa que eles têm é dinheiro. Um espaço bonito, então coloca um monte de jornalista mentiroso também. Você pega esses jornalistas da Globo, olha só o que eu estou te falando. Pega os jornalistas da Globo e vê a religião deles. Veja a religião deles. Ou eles com certeza, eles vão ser anticristãos, ou anti-Israel, mais ligados para o lado satanista. A coisa não falha. Quando você olha assim, você já vê o discurso, o cara parece que já foi seduzido, ele já tem o lado dele, já escolheu viver ao lado do diabo. Eu posso falar muita coisa sobre isso, mas não vou falar agora. Existem entendimentos sobre reino de Deus e império das trevas, né? Então, a Bíblia mesmo fala sobre o reino de Deus e o império das trevas. E esses caras, eles têm a consciência do império das trevas e trabalham para o império das trevas. Cara, eu vejo o Alckmin. Mas não é possível que o cara não pensou. Você pega, olha para a cara dele. Eu, assim, olho assim, tento imaginar o que ele está pensando. Assim, parece que ele está pensando assim, filhos da puta, onde eles me colocaram. O Lula destruiu, veja, o Lula destruiu o Alckmin politicamente, quando o colocou ao lado de um terrorista. Ao lado de um terrorista que foi. O Alckmin tirou foto com ele num dia e ele foi morto no mesmo dia. O Lula destruiu o Alckmin. Eu estou impressionado como o Alckmin, que é uma raposa velha, esperto, não percebeu que estava caindo numa armadilha. Foi colocado lá numa armadilha para aparecer do lado de um terrorista. E você, no Brasil, nós somos de maioria cristã. Nós, no Brasil, amamos Israel, defendemos Israel, a maioria no Brasil, tirando os satanistas. Então, o Alckmin, quando apareceu ao lado lá de um satanista, terrorista, ele se destruiu. O Lula destruiu o Alckmin, acabou. Se ele tinha pretensões de um dia ser presidente do Brasil, acabou, não vai mais, ele não vai, porque o dia que ele tentar, de todo mundo pegar e colocar, olha, estava do lado de um terrorista. Acabou, Alckmin acabou, 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 acabou. Viu, Alckmin? Eu não entendo o que você foi fazer pro lado desses bandidos aí. Um dia você pega e fala mal deles, no outro dia você está junto com eles. Eu acho que você deve viver uma vida miserável. A sua identidade, assim, você como pessoa, quando olha para dentro de si, pensa, pô, eu sou um bosta, porque eu não mantenho a minha palavra. Eu me dou, eu me entrego a qualquer projeto que possa me dar poder e reconhecimento. Cara, que miséria. Você é tão pobre assim? Pobre. Não no sentido de dinheiro, porque dinheiro passa, ninguém come dinheiro. Ninguém leva dinheiro depois que morre. E no céu não tem dinheiro, né? Se fosse para o céu, no céu não tem dinheiro. O que você quer? Para que para que entregar a alma? Você vai troca a sua alma por poder, por ser presidente, por ficar lá no Congresso Nacional, lá no Palácio, e ficar
mandando. Que coisa mais boba. Coisa mais boba. Vou te falar, eu gostaria que os presidentes fossem pessoas que não queriam ser presidentes. É por isso que eu gosto do Bolsonaro nesse sentido, né? Ele é um cara que não tem ou não tinha apego ao poder. E hoje, né, talvez nem tenha ainda, mas ele sabe que está por trás desse pessoal. Até porque a Michelle é uma pessoa muito crente, né? E provavelmente, né, deve ensinar muita coisa para o Bolsonaro nesse sentido, né? E eu fico feliz que ele ouça e espero que ouça mesmo, porque nós não estamos lidando com adversários políticos, nós estamos lidando com satanismo. É o satanismo querendo dominar o Brasil há muito tempo. Há muito tempo. São décadas, décadas, décadas e décadas que eles tentam fazer isso, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Pobre Alckmin. O Maduro deveria estar preso, de fato, deveria estar preso. Reinaldo Gianecchini, ixi, que preguiça. Falar em prisão, eu recebi essa semana aqui pelo Correio. O Correio me enviou. Aqui, ó. Recebi aqui, sigiloso, inquérito do Alexandre de Moraes, que ele abriu, né, sobre mim, porque na cabeça deles eu seria um terrorista, eu seria um antidemocrático. E aí, né, esse inquérito aqui, ele foi aberto, inquérito sigiloso, foi por causa disso aqui que bloquearam a minha conta corrente, bloquearam minha conta poupança e me colocaram numa situação muito difícil. E ficaram me investigando desde 2020. Aí eu estava lendo aqui, né, todas as coisas que eles colocaram e não encontraram nada. Né? Você sabe que tem um monte de gente hoje que foi presa, que ainda está sendo investigada e tal. Ou seja, nós, patriotas, eu fundei o Patriotas. Eu fundei o Patriotas em 2013 e fizemos um trabalho muito grande. E o nosso intuito sempre foi defender a democracia. Em todas as reuniões, nós defendemos a democracia. Coisa que comunista não faz. Por isso que o Maduro, ele vive falando em democracia. Fala em democracia, mas na verdade o que ele quer é dominar. É dominar. E aí ele pega e mata em nome da democracia dele. É a democracia relativa, a democracia é aquela que ele quer. Nós não estamos lidando com pessoas honestas, cara. Então eu digo que você que é brasileiro, que é brasileira, nós temos muito que aprender. Porque isso que está acontecendo no mundo, eu diria que é o fim do apocalipse. Onde você tem de um lado o comunismo e o satanismo, né, que são a mesma coisa, e do outro lado você tem a direita. A direita. Inclusive, eu estava pesquisando essa semana sobre alguns livros de satanismo, né? E tem um livro que chama O Caminho da Mão Esquerda. É um livro satanista e
Ou seja, o que ele está dizendo? O caminho da mão esquerda é o caminho do diabo, é o caminho do mal. E a mão direita é o caminho da justiça. Então, aí você está falando do império das trevas, que é a esquerda, e do reino de Deus, que é a direita. Nós não estamos lidando com situações políticas comuns. Nós estamos lidando com uma situação totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Nós precisamos começar a entender isso, porque isso vai fazer toda a diferença daqui a algum tempo. Deixa eu ver o que tem mais aqui. É isso aí, a prisão do Marcos Duval ainda é esperança para a Polícia Federal. Que bobagem, cara. Aprender. É uma tentativa de acabar com os adversários. O comunismo ele sempre quer isso. Ou seja, o diabo, o satanista, ele sempre quer isso. Porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe que se ele não mentir e não eliminar os adversários dele, ele perde. Então ele está sempre querendo destruir todo mundo, destruir aqueles que se colocam contra eles para colocar a verdade. Cara, e esse cara aqui, ó, esse aqui é o Pacheco. Cara, esse cara é uma decepção tão grande para Minas. É uma decepção tão grande que isso aí, depois que sair do Senado, ele nunca mais consegue ser eleito para nada, nem para vereador, nem para síndico de prédio. E pior, esse cara, ele não vai poder nem frequentar restaurante. Ou seja, é um bosta, é um bosta. Se tem um cidadão político que é um bosta, é Pacheco. Encontrei com ele uma vez lá em Brasília. Na época, a gente estava levando assinaturas para a independência da Polícia Federal e ele era o presidente lá da situação. Um bosta, um bosta, hein? Um bosta, um bosta. É um bosta. Aqui, mais sobre o Alckmin. Gente, olha só. O Alckmin, ao lado de terrorista, na primeira fila. Cara, o Alckmin, como é que você caiu nessa armadilha e não percebeu? Como é que você caiu nessa armadilha e não percebeu? Não é possível, você é uma raposa velha. O Lula destruiu você politicamente. O Lula destruiu o Alckmin politicamente. Ele nem percebeu. Viu? Quem anda com porco, farelo come. Aí, ó, Alckmin virou terrorista. Ou pelo menos está andando com eles. Está andando com os porcos. Tem que explicar direitinho, senão ele pega e acha que eu falo que ele é terrorista. Não é não, eu tinha simpatia pelo Alckmin antigamente, quando ele falava mal do PT. Depois que ele começou a falar bem, eu não tenho simpatia mais não. Cara, o Dirceu, seguinte, o Dirceu foi internado com suspeita de insuficiência coronária. Isso é grave. Isso é grave. Isso é grave. E ele voltou pro governo agora, né? Ele começou a trabalhar lá no governo do ladrão e, coincidentemente, algumas coisas começaram a acontecer quando o Dirceu chegou lá. Ele armando, né? Ele começou a armar umas perseguições para várias pessoas, patriotas. E agora tá aí, ó. Daqui a pouco morre.
E não que eu esteja desejando mal para você, viu, Dirceu? Te acho um cara super esperto, observador, cara que sabe jogar. Uma pena que você joga pro mal. Agora, eu falo uma coisa do Dirceu, o Dirceu. Eu não sei se você é satanista ou se você, de alguma forma sincera, defende o comunismo como se fosse uma política para ajudar os pobres. Porque o Odisseu, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. O diabo foi o primeiro comunista, uma confusão que ele arrumou. Nós estamos nessa confusão até hoje. Daqui a pouco chega o apocalipse para acabar com isso. Já está no final do apocalipse, né? Na verdade, o apocalipse já começou, já tem 2000 anos. E aí o Dirceu está ali, internado, daqui a pouco morre e pronto. O que valeu essa maluquice toda? É, né, briga com uns, tem uns que desaparece. Tem o caso do Celso Daniel, que ninguém sabe o que aconteceu. Ai, Alckmin, aí. Os médicos pela liberdade, olha aí, médicos pela liberdade, colocando a foto aí do Geraldinho, com cara de me destruíram o Alckmin, politicamente destruíram. E só se fala de Alckmin agora. O cara saiu, aqui a Sofia Gomes, o cara saiu do lixo do PSDB porque estava cansado do fracasso. Se humilhou para ser vice do Lula, que ele chamava de ladrão. Tudo isso para, no fim das contas, virar sombra da esbanja e ficar ao lado de terroristas. Que fim patético você teve, Geraldo Alckmin. Cara, está destruído. O Alckmin está destruído. O PT destruiu o Alckmin. O que é isso aqui? Mais um da organização PT-PSOL fazendo a segunda coisa que sabe fazer melhor. Saltitando? É isso? Eu não entendi nada. Esse aqui, o Lula defendeu a eleição da Venezuela. Olha, gente, o Lula, eu já lidei, eu já conheci pessoas que mentem é, totalmente, o tempo todo, e como se fosse normal. Ele mente ao ponto de a mentira, para ele, na cabeça dele, passa a ser verdade. Então, isso é considerado uma doença. Então, o Lula, ele, né, deveria ser estudado por algum psicanalista, psiquiatras, para ficar provado logo que nós temos um louco na presidência. Porque é uma pessoa que conta, que fala aquilo que ele acha que deveria ser, como se fosse verdade, só pode ser doido. Não tem como explicar isso. Olha só, e aí, mais uma vez, o diabo é o pai da mentira. Olha só. O povo nas ruas de Caracas. Cara, são milhões de pessoas. Você lembra quando nós fizemos isso aqui no Brasil? Daqui a pouco a gente vai fazer de novo. O resultado dessa situação ali na Venezuela vai influenciar muito aqui no Brasil. Mas muito, 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 muito. Se o ladrão lá da Venezuela, se ele for derrubado, destruído e acontecer alguma coisa com ele, talvez seja
queimado ou assassinado, ou talvez arrastem ele pelas ruas de Caracas, né, como fizeram com aquele pessoal lá do Gaddafi, aquele pessoal, aqueles outros ditadores. Isso vai interferir no Brasil de uma forma tão forte, que o Lula não vai suportar continuar ali. Na verdade, não tem jeito, cara. Quando eu comecei a fazer manifestações aqui no Brasil, eu tinha um entendimento seguinte: vamos fazer um gap, vamos fazer um espaço entre o governo dos comunistas. Ou seja, vamos derrubar a Dilma, vamos ter uma outra pessoa, depois vamos eleger um presidente. Foi o que nós fizemos. Por quê? Porque esse espaço que nós demos foi um espaço que mudou totalmente a estrutura. Se nós não tivéssemos feito tudo que fizemos, derrubando a Dilma, tendo o Temer por 2 anos, depois o Bolsonaro, hoje o Brasil seria mais ou menos igual a Venezuela. Você faz uma eleição lá só para inglês ver, né, uma farsa total. Aí na hora lá o Lula ia mandar pegar e colocar 51% para ele. Coloca aí 51% para mim, diz que eu ganhei, pronto, acabou. Mas se você não colocar, eu te mato, como manda o outro fazer. Se nós não tivéssemos feito esse gap, esse intervalo, tirando os comunistas do poder no Brasil, durante 6 anos, hoje o Brasil seria igual a Venezuela. No sentido de que o Lula mandaria colocar 51% para ele teria vencido exatamente igual o Maduro fez. Então, o Carmen Lúcia e Barroso, Alexandre, a nossa questão é que, né, a nossa questão defendendo tanto o voto auditável é porque nós não queremos que, de repente, o ditador, o assassino de plantão, seja o Lula, seja o Maduro, qualquer um, faça uma eleição fake e no final ele decide os números. É isso que nós não queremos. Por isso que nós lutamos para termos uma eleição mais... Uma eleição auditável. Não é essa bobagem que vocês fazem, falam que é auditável. Isso aí não é, cara. Eu sou analista, acompanhei todo esse processo de urna eletrônica, desde o pendrive vindo lá de Brasília, do TSE, chegando aqui em Minas, no TRE, abastecendo as urnas, imprimindo os códigos lá, validados com uma criptografia, e conversei com o pessoal do TRE, falamos de possibilidade de fraude, foi uma coisa, fiquei dias trabalhando nisso. E no fim das contas, o cara lá do TRE me disse que em determinada circunstância é possível que haja fraude. Qual que é essa circunstância? A circunstância é que você sai lá do colégio, né, com o pendrive. A pessoa vai lá, vota, grava tudo lá num pendrive. Aí ele pega o pendrive e leva lá para o TRE, ou transfere via internet para Brasília, para o estado, qualquer que seja. Ele vai transmitir um arquivo texto. Todo mundo conhece o arquivo texto, né? Igual o Word. Ele escreve lá, fulano de tal, de tantos votos, fulano de tal, tantos votos, tantos... É isso. Então, chega esse arquivo texto lá, o que acontece? Não teve a urna em si, lá no colégio, ela não precisa ter sido fraudada. Ou seja, não precisa ter sido fraudada, mudando voto, cada você vota em um, ele manda o voto para outro. Simplesmente o arquivo texto, e a finalização da urna, quando chega ali, aí você pega e muda o voto. Principalmente quando você está falando de cargo de presidente. E ainda, você tem outra forma de fraudar a urna, que é criando mais urnas. Faz mais urnas.
Você pega, por exemplo, você tem no seu colégio, no colégio tem, sei lá, tem 20 salas e cada sala tem uma urna eletrônica, ou duas urnas eletrônicas, que a pessoa vai lá e vota. Ok, amigo. E se eu fizer, aliás, se o cara, se o bandido, se o ladrão, se o comunista, se o satanista fizer um galpão, ele pega e faz um galpão, que ele coloca lá 5.000 urnas dentro de um galpão. E aí coloca o pessoal lá, vota em mim. Começa a votar, 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 votar. Cara, ele muda o resultado da eleição. Porque você, para ganhar a eleição, você não precisa corromper todas as urnas. Você não precisa mudar o resultado de todas as urnas. Né? Se você tem no Brasil 10.000 urnas, sei lá, 50.000 urnas, e você já fez o cálculo, já fez uma pesquisa, e tá te faltando aí, você está com 45% a possibilidade aí de você ganhar, ou seja, está com 45%, não vai ganhar. O que você vai fazer? Você vai precisar fazer um galpão, colocar lá algumas centenas de urnas, né, com votos para você e pronto. Você vai ter que aumentar só 5% dos votos para você. Você pega no caso do Lula e Bolsonaro, a diferença foi de 1%, né? Foi menos de 1% o negócio. Então, ou seja, você não precisa fraudar todas as urnas. É só você fraudar 1% que você estava precisando. Põe as urnas dentro de um galpão gigante aí, põe as urnas lá, vota tudo, a maioria em você, alguns ali para o Bolsonaro, mas a maioria para o ladrão. E pronto, depois você pega aquele arquivo texto, mandei para o TRE. Cara, quem é que sabe quantas urnas tem no Brasil? Eu não sei. Você também não sabe. Ninguém sabe. Tem quantas urnas? Tem 20.000 urnas, 50.000 urnas, 100.000 urnas. Quantas delas? Faz uma auditoria nas urnas para saber onde é que estão essas urnas. A gente não sabe. A questão é que nós não sabemos de nada. Eu digo isso aí, o Carmen Lúcia, Alexandre. E se isso acontecer, como é que fica? Eu falei, né? Estava falando hoje que o PT fez o mensalão e ele corrompeu os deputados, corrompeu os senadores, deu dinheiro para aquele pessoal para eles aprovarem as leis, os projetos comunistas do PT. Se esses caras eles gastaram bilhões, nós estamos falando de bilhões, foi para o bolso dos parlamentares, dos deputados e senadores, tanto lá em Brasília quanto nos estados. Foi o mensalão, depois teve petrolão e tal. Os caras pegaram e pagaram. Se eles gastaram bilhões do dinheiro público para aprovar leis que eles queriam, cara, quem garante que eles não vão gastar alguns milhões para pagar o técnico do TRE? O técnico, o analista de sistema, o programador, não precisa ser o programador não, pode ser até o office boy. Se você pegar o office boy que está com pendrive e o office boy pegar e substituir o pendrive, acabou, gente. Mudou a eleição. Não precisa mudar a eleição toda, você pode mudar só 1%, 2%, 3%, pronto, você dá vitória para outro. É só você pegar, eu tinha um pendrive aqui, ó. É um pendrive. Pega o pendrive. Aqui, ó. O pendrive tá aqui, ó. Você pega o pendrive. Pega o pendrive, um pendrivezinho aqui. Você pega o técnico do TRE, do TSE, sei lá onde. O cara que tem acesso ao computador lá que contabiliza o resultado. Você pega ele e fala com ele, amigo, eu vou te dar, sei lá, vou te dar 5 milhões. Você vai pegar esse pendrive aqui, vai colocar, você vai trocar, você vai substituir o pendrive do resultado das urnas lá no TRE onde você trabalha. Você vai ficar com 5 milhões. E detalhe,
se você não aceitar, eu te mato. Cara, vocês acham que isso não poderia acontecer? Não estou dizendo que aconteceu, porque eu não posso provar que aconteceu, mas também não posso provar que não aconteceu. Assim, tanto a Carmen, o Alexandre, o Gilmar, o Barroso, aquele pessoal ali, eles também não podem provar que aconteceu. Aliás, eles têm mais condições de provar que aconteceu do que eu. Mas eles não podem provar que não aconteceu. Porque, como eu disse, você não precisa fazer isso com todo mundo, com todos os estados, com todas as cidades. Você tem que fazer isso em número suficiente para dar um resultado de 1%, 2%, 3% a mais para o comunista satanista lá. É assim. Então, o Carmen, o pessoal aí do TRE, o nosso problema é esse. Por que nós queremos um voto impresso, alguma coisa impressa? Para que a gente possa pegar e conferir. Né? Você pode colocar MD5 lá, um código de um algoritmo para comprovar que aquela cédula, né, que aquele voto ali tem um código específico e único, porque a gente pega e vai contando, porque dessa forma a gente consegue contar. Porque senão eu não sei se tem algum técnico do TRE que está sendo corrompido para trocar o pendrive. Não sei. Entende? Então não é que a gente não gosta de vocês, da Carmen, do Alexandre, não sei o quê. Não é isso. Vocês é que tem que tentar nos entender também, porque vocês só querem brigar. Vocês são antidemocráticos. Não tem nada disso. Vocês é que são antidemocráticos, que não conseguem entender o pensamento da população, que nós estamos preocupados. Nós não queremos que amanhã o Lula pegue, faça uma eleição para inglês ver e mande mudar os números igual o Maduro fez. É isso que a gente não quer. Então vocês ficam nessa coisa aí de prende patriota, porque o cara foi em Brasília e não sei o quê. Pô, vocês prenderam um monte de gente que não tinha nada a ver. Né? Tinha gente que fez bagunça lá, que quebrou coisa, tinha. Mas teve gente do PT que quebrou, que pôs fogo em um ministério há alguns anos atrás, e vocês não fizeram nada. Teve um cara que estava lá com os comunistas lá uma vez, que estavam jogando bombas, aquelas bombas garrafão, e o cara acendeu a bomba e esqueceu de jogar, ou demorou a jogar, ela explodiu na mão dele, o cara ficou sem os dedos. Né? Eles colocaram fogo em carros lá na época, colocaram fogo em um ministério, vocês não fizeram nada. Aí agora vocês ficam falando aí, porque eles queriam isso, não queria nada, cara, não queria nada. O povo está revoltado, igual o povo ali da Venezuela, olha lá, olha a rua. São milhões de pessoas. Aí vocês vão dizer que eles são o quê? Terroristas? Antidemocráticos? Para, gente, para. Ô Alexandre, você sabe, você é um cara inteligente. Você acha que está agindo emocionalmente porque o pessoal do PSDB te colocou aí. Né? E às vezes você tá agindo assim, às vezes para pagar um favor, né? Que você gostou muito de ser ministro do STF. Mas, cara, não vale a pena. Sua vida é muito complicada. O Brasil inteiro, milhões de pessoas que te odeiam. Internacionalmente, você tem sido considerado um cara, um ditador também, né? Quase. Um cara que age de uma maneira esquisita, prendendo pessoas sem necessidade, deixando pessoas morrerem na cadeia. Falta de sensibilidade. Né? Você escreve os seus livros aí de direito e fala coisas tão legais que todo mundo gosta, e aí depois na hora de agir faz diferente porque está às vezes é, sendo solidário ou pagando favor ou porque faz parte de um grupo político. Cara, não é assim que se deve fazer. Você tem que pôr a mão na consciência e ver que isso está errado, cara. Você precisa
se arrepender e mudar de rumo. Está errado. Olha lá, milhões de pessoas ali na rua. E se fossem esses milhões aí em Brasília, naquele dia 8? Aí vocês não iam conseguir prender, porque tinha gente demais, né? Mas aí ia dizer que era antidemocrático. Você sabe o que eu estou falando, vocês não são bobos. E o Brasil inteiro também já entendeu isso, gente. Olha onde nós estamos, para onde nós estamos indo. Isso aí, aquilo ali, ó, pode acontecer no Brasil em 2026. Olha a seriedade da coisa. E eu já alertei sobre isso no passado, não sei nem quando, foi 2020. Vocês fizeram um inquérito para me investigar, porque eu alertei vocês de que essa atitude de perseguir pessoas, né, de fazer coisas não constitucionais, de se colocar como vítima, vítima, juiz, acusador, não era constitucional, aquilo era problemático. Eu avisei isso, falei que as pessoas estavam ficando muito revoltadas, muito chateadas. O que vocês fizeram? Manda me investigar. Ficou investigando durante 4 anos. Arrumaram uma confusão na minha vida, bloquearam minha conta. Só porque eu pedi para vocês pensarem, né? E digo o seguinte, até repito, se tivesse acontecido coisa pior no Brasil, a culpa seria de vocês. Então, quando você pega e começa, você pega, por exemplo, esse pessoal que foi preso aí no dia 8 de janeiro, você imagina se fosse pior. E se fosse pior? Entende? Esse era meu medo lá em 2020. Então, cara, vocês estão fazendo tudo errado. Só porque não gosta de Bolsonaro. Cara, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não disse. Cara, nós votamos naquela eleição de Aécio e Dilma. Na eleição do Aécio com a Dilma, nós votamos contra o PT. Então, ou seja, o Aécio era o cara contra o PT. Então, nós votamos ali no Aécio, não é porque a gente ama o Aécio, porque o Aécio é incrível, porque o Aécio é legal. Nós votamos contra o comunismo. Quando nós votamos no Bolsonaro, nós votamos contra o comunismo. Não foi porque o Bolsonaro é legal, porque o Bolsonaro é isso, aquilo. Não, nós votamos contra o comunismo. Se o candidato a presidente naquela época fosse o Zé da Padaria contra o PT, nós votaríamos no Zé da Padaria. Nós votamos no Bolsonaro, votamos no Aécio, por quê? Porque era contra o PT, embora o Aécio seja ali, tem as ideias do socialismo fabiano, mas o Lula é o socialismo, é um comunismo marxista, que é uma coisa totalmente satânica. Tanto que o número de votos que o Aécio teve contra a Dilma, e comparado com os votos que o Bolsonaro teve, sobretudo agora na eleição de 2022, é quase a mesma coisa. A quantidade de pessoas que votou no Aécio e depois votou no Bolsonaro são as mesmas pessoas. As mesmas pessoas. Vocês fizeram um trabalho incrível, né, de militância para falar mal do Bolsonaro, etc., para que o pessoal votasse no Lula. Mas as pessoas que votaram no Bolsonaro são as mesmas que votaram no Aécio. E na próxima eleição de 2026,
As pessoas não vão pegar e de repente votar num outro candidato que o PT colocou. Nós vamos sempre votar contra o comunismo, porque comunismo e satanismo é a mesma coisa. E nós temos esse entendimento. Então, não é o Bolsonaro. Você pega lá na Venezuela, eles impediram uma pessoa, né, que é uma mulher, Corina, de ser candidata. Aí colocaram outro cara lá. Falaram, esse cara é um bobão. É o Zé da Padaria. Aquele cara lá é o Zé da Padaria. O povo votou no Zé da Padaria, porque o povo votou contra o Maduro. Nós votamos contra o Lula. Nós votamos contra o comunismo, votamos contra o satanismo. Então, não importa, nós sempre vamos votar contra o comunismo, contra o satanismo. Porque o Brasil é um país de maioria cristã, né? Tem uma cultura judaico-cristã que vocês odeiam, digo vocês, os comunistas e os satanistas, porque o, a cultura judaico-cristã ela é meritocrática e nela não existe, não admite comunismo. O poder dentro dessa cultura judaica cristã, dentro da cultura cristã ou dentro do judaísmo, sempre é dividido, é tudo democrático. Não existe nada mais democrático do que a cultura judaico-cristã. Né? Para quem não foi em Israel, Israel fica num local ali onde, em volta dele, ele é o único país democrático ali daquela região do Oriente Médio. Em volta, é cheio de regime. São regimes ditatoriais, sanguinários e assassinos. Eu conheço, eu já estive lá, rodei para aquele lugar todo. Então é isso. É assim que é. Uai, gente, já mudou aqui. O Dirceu disse que estava com um problema no coração, agora ele está com intoxicação alimentar. Será que alguém pode falar a verdade? Ele está com problema no coração ou infecção hospitalar? Infecção, intoxicação alimentar, ou é as duas coisas? Com dores no peito, cara. Intoxicação alimentar, com fortes dores no peito. Muito estranho, porque a intoxicação alimentar não dá dor no peito, cara. Só se tivesse com muitos gases que estivessem subindo ali, mas não dá isso não. Ele tá com outra coisa. Muito estranho isso aí, viu? Muito estranho. Ô, velho, esse pessoal da Globo, eles não cansam de defender comunista. E por que a Globo defende muito comunista? Porque a Globo odeia os evangélicos. Odeia os evangélicos. A Globo ela tem uma conexão muito maior com religiões mais ligadas à esquerda, né? Daquele livro, do Caminho da Mão Esquerda, ao esquerdo, ligadas ao esquerdo. Aí o Dirceu com esse negócio aí, não sei não, tá muito estranho, viu? Será que ele foi envenenado? Muito esquisito. Nossa. O satanista lá. Eu falei com vocês que satanismo
não é o cara que faz vela preta com caveira. O satanismo é outra coisa. O satanismo é a busca por poder para estar junto com o diabo no império das trevas. O que eles querem é poder. O que eles querem é roubar. O satanismo, ele trabalha para roubar o reino de Deus e governar o império das trevas. É isso. E é isso desde sempre. Leiam os livros, não leiam não. Leiam os livros da Madame Blavatsky, não leiam não. Porque eles ensinam tudo isso. E é uma coisa extremamente satânica. Olha a cara do pessoal, né? Tudo cara de culpado lá. Olha só a expressão no rosto dos caras. É tudo com aquela cara de eu sei que eu tô fazendo merda. Eita, povo vagabundo. É, melhor não, deixa ele falando as bobagens dele, porque a gente tem que ver. Mas que bom, hein? Que bom, hein? Declararam Gonzales vitorioso na eleição, rejeitando Maduro. Agora, aí que é o problema, que o Maduro ele marcou para amanhã que todos fossem lá, os candidatos todos se reunissem em uma sala, né, amanhã. Se os caras forem lá, o Maduro mata todo mundo, acaba com isso. É loucura. Nós não estamos lidando com gente muito normal, não. O cara é satanista, doido. Olha, é isso aí. Eu vou dormir já, quase meia-noite. Um abraço para vocês e amanhã a gente continua.